Meu nome é Leonardo Finotti, sou artista visual, fotógrafo. Estou muito feliz em estar apresentando essa exposição aqui na Caixa Cultural de São Paulo. Para esse projeto, convidei o Agnaldo Farias, curador, e quem desenhou a exposição foi a Michele Jean de Castro, arquiteta. E juntos a gente pensou nesse título, Multiplicidade, que é um pouco para tentar dar conta desse universo que é a cidade de São Paulo, né? Com suas qualidades e problemas. Então, a partir daí a gente selecionou 10 séries onde a cidade de São Paulo aparece, né? E eu gostaria aqui, dessa oportunidade, de estar fazendo esse vídeo aqui da exposição e mostrar um pouco desse pensamento do pensar as séries, tanto na plataforma exposição quanto livro, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui alguns desses projetos. Começar aqui no primeiro andar, onde apresento esse livro, o primeiro livro que eu fiz com Lars Müller, que chama Futebol Urban Euphoria em Brasil. Esse livro, ele pensa a questão do esporte, do futebol, no contexto da cidade. Então, tem uma fotoinstalação aqui na parede, onde simula um pouco os jogadores no campo, dão uma pelada e traz para o espaço e trabalha visualmente essa série. Convidou o Ed Vidiani, onde ele tem as fotos em PB, para humanizar um pouco o livro, já que as minhas fotos aéreas elas são muito mais duras, né? São todas fotos, naquela época eram feitas de helicóptero, então é muito mais pensar o campo enquanto espaço público, já que a periferia ela não tem muitas praças, né? Então o campo de várzea ele acaba protagonizando como se fosse uma praça, né? Então é isso. Você pensa a cidade como... Então ele faz essa relação entre o meu trabalho e do Ed. O dele é muito mais humano. Às vezes tem essa relação direta entre um trabalho e outro. Essa particularmente eu gosto, que ele é totalmente fora de esquadro. Então você vê que até o tipo de jogo, né, que joga sempre no meio da quadra, tem pouco... Essa aqui também é interessante, você tem meia, a cidade vai engolindo a mata, né? Isso é um pouco do processo de quando você tinha uma vegetação, aí vai sendo... A cidade vai sendo engolindo daqui pelo... E aqui é onde começa a ocupação. Eles vão fazendo uns pequenos lotes, daqui vai para isso e depois tem um resquício aqui do poder público fazendo os conjuntos habitacionais de baixa qualidade. Tá vendo um pouco do campo enquanto rua, enquanto... Essa é estranha também, que você tem um carro ali no meio. Na laje. Aqui como um estacionamento. Aqui como que vai crescendo, vai verticalizando em volta do campo, que é como se fosse o espaço nobre da cidade. E o trabalho do Ed, que é muito mais antropológico. Tá vendo? Também essa coisa aqui é interessante, como que vira um atalho, né, na cidade, usa o campo. Aí tem um carro estacionado, enquanto
o jogo mesmo, formal, os torcedores e a própria televisão. Né? Essa aqui também é a contracapa do livro. E é isso. E acaba com me montando a pelada ali. Já a série Veracidades é um desdobramento desse livro sobre São Paulo, que a gente reutiliza as chapas que imprimiram o livro e mostra um pouco esse livro, um pouco tem São Paulo Leste, São Paulo Oeste e o centro está no centro. Bom, esse aqui é o volume 1 da coleção de arquitetura moderna na América Latina. Esse aqui é o volume 2, que acabou de ficar pronto, 2016 e final de 2025. Então, interessante pensar a capa que Torres Garcia, artista uruguaio, fez uma obra no início do século passado que invertia a América Latina. Então, a ideia aqui é a América Latina está na horizontal, onde cria uma horizontalidade, ou seja, sem hierarquia, olhar a América Latina sem hierarquia. Então, nesse volume 1, tem a cidade de São Paulo, e vou mostrar aqui o livro. Então, você tem um pouco das cidades, Montevidéu, Valparaíso, e a Assunção tem essa é uma arquitetura mais anônima, os arquitetos modernos brasileiros que construíram as principais obras lá, tanto o Hotel Guarani, como a Escola Brasil-Paraguai, que é uma obra do Rei Di, embrião do MAN, do Rio. Aí São Paulo começa com a Casa Modernista, a casa da Tomi Otaki, a Casa Tantan, do Paulo Mendes da Rocha, que ele construiu para ele mesmo. Né? A Marquesa do Ibirapuera, que eu acho que é a obra-prima do Niemeyer aqui em São Paulo. Você tem essa igreja do Hans Bros e o Centro Cultural São Paulo. Dois edifícios do arquiteto carioca. Um dos arquitetos cariocas é o M. Roberto e o edifício Paulo Ceia. O MASP, essa foto do MASP eu acho particularmente interessante, que ela perverte a questão do vão livre, para você ver a cidade. Então, na verdade, você não vê o vão livre, mas você vê a vista da cidade. Conjunto Nacional, já com a época que a Paulista começou a abrir a Paulista, nessa época eu tirei essa foto. E a B, essa foto é interessante porque ela mostra o estado de ruína onde tem o Instituto dos Arquitetos. Agora metade do prédio já está reformado, restaurado. Aí o Ster, que é um edifício na Praça da República também. Aí tem o edifício Itália e uma foto de detalhe do Copan. Aí tem a Galeria do Rock e o edifício Eiffel, também do Niemeyer. Essa dupla eu gosto bastante, que é o Sesc Pompeia, visto da rua, que praticamente as pessoas não reconhecem o Sesc Pompeia desse ângulo, e a própria FAO também, que é visto da rua. Então, é um ângulo. E essa relação da paleta de cor entre o Morumbi e o Parque Burle Marx. E aí, Belo Horizonte, com a Pampulha, a Casa do Baile, Museu da Pampulha, o Yacht Club, Casa Juscelino, Praça Dalva Simão, os edifícios Niemeyer, o JK, Benji, e aí entra Lima, e aí vamos Colômbia, Bogotá, aí Cidade do México, Casa do Diego e Frida,
Casa do Barragán, e aí Museu Eleco, Torres Satélites, a reitoria da Universidade da UNAM. Essa aqui é a própria capa do catálogo do MoMA, só que o estado atual do mercado. O Museu de Antropologia. E essa foto eu gosto bastante também, que entra em Havana, que era um antigo centro olímpico, onde eles fizeram um campo de futebol dentro de uma piscina. Eles só prolongaram as raias para fazer o gol. Esse é o Foxa, que é tipo o Copan lá de Havana. Essas relações visuais. Escola de Artes. E aí um mapa mostrando a cidade. Vamos pro próximo? Mas aí acho melhor. Não vai no laranja? Tá. Quase 10 anos depois, publico o volume 2, onde, na verdade, a história desses 3 volumes é muito boa. A ideia era fazer um volume só. Aí, quando ele estava paginado lá na Suíça, eu mandei para algumas pessoas, né? E um deles foi o Paulo Herkenhoff. E daí ele falou assim, não dá para fazer um livro sem ter Rio, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Inicialmente ia ser só São Paulo, porque São Paulo tem um conjunto de obras que você entende a arquitetura brasileira. Bom, então aí, por causa disso, resolvemos fazer uma trilogia onde entrou Belo Horizonte no livro, saiu Caracas e Buenos Aires, entrou Belo Horizonte e Lima no volume 1. Então, o volume 2 começa com Buenos Aires, que tinha ficado de fora, que vai de sul para o norte. Aí tem as obras do Clorinho do Testa. Essa aqui também é do Reide, Embaixada do Brasil, antiga Embaixada do Uruguai. Essa aqui é uma das primeiras obras do Vignoli, a Faculdade de Arquitetura, Teatro São Martin, a obra do Bonet, Mário Alberto Álvares. Aí entra Santiago, a CEPAL, que é a ONU da América Latina, um colégio, essa é um dos clássicos da arquitetura de Santiago, que é o Monastério dos Beneditinos, essas 2 obras de arquitetura social, uma obra anônima mostrando essas. Aí entramos no Rio, começando com o Marx. Essa aqui é interessante, mostrando o Instituto Moreira Salles com a Casa das Canoas. Na verdade é a mesma Pedra da Gávea olhando dos 2 lados, né? Essa aqui é bonita, a relação do Sérgio Bernardes aqui entre o viaduto e a montanha. Pedregulho, o Man do Rio e o Parque do Flamengo. BNDES e Petrobras, as 2 fachadas do Palácio Capanema, Irmãos Roberto e Lúcio Costa, Parque Guinda e ABI. Outro edifício, Antônio Cepas, que mostra o calçadão do Burle Marx no edifício. E outro edifício do MM Roberto. Aí entramos em Brasília, começamos com o Lúcio Costa, com o desenho, a rodoviária e a torre. Aí depois essa foto, que é uma das minhas melhores fotos, que é do Alvorada. Então isso é interessante, como que coloca a arquitetura no lugar dela. Você vê que a arquitetura ocupa 5% da foto. Então, poucos lugares você tem essa oportunidade para fazer uma foto assim com o céu, né? Então, essas estão na coleção do MoMA, que é essa do Planalto e do STF, e também Congresso Nacional. Itamaraty, Embaixada da Itália, Escola Fazendária e DNR, que hoje é DENIT,
Aí entra na faculdade, que são o restaurante universitário e a reitoria, o Minhocão, do Niemeyer. E aí entra em Quito. E vamos mostrar um pouco mais. San José, na Costa Rica, que já é uma arquitetura moderna um pouco mais tardia. Você vê que a maioria dos edifícios são mais brutalistas. Em Caracas, que é um dos lugares mais interessantes da América Latina, onde o Bulemark chegou a ter escritório. Esse é o Parque del Este, que é um parque grande em Caracas. Isso é um hotel que estava restaurando quando eu fui em 2014. Então, essa foto é boa, essa bruma, né? Esse é um arquiteto italiano que construiu em Caracas. Junto. E a faculdade, que é simplesmente incrível, que tem essas cobertas aí e essa relação da faculdade, esse auditório, com esses painéis do Calder, com também do Villanueva. Essa aqui também é uma das melhores, que mostra a relação moderna e a cidade informal. Beisebol, que é o jogo mais tradicional lá, com essa influência americana. Cidade da Guatemala, que no final foi uma das grandes surpresas da arquitetura moderna. Mercado, universidade. Então, nesses livros eu tentei fazer um pouco, quando escolher as fotos da cidade, tentar fazer um equilíbrio, né, entre os programas, assim, que não fosse, mesmo que fosse predominante algum programa, tipo habitacional, igreja, religioso, públicos, arte pública, né? Tipo assim, Guadalajara, o que me chamou a atenção mais lá foi essa questão da arte pública, né? Por exemplo, essa foto eu gosto muito porque isso aqui é um plano e esse aqui é outro, mas tem algum ângulo que os dois planos se misturam, apesar de ser 45 graus aqui. Então, se chama Pájaro, do Matthias Geertz. Esse é um arquiteto de lá também que fez alguns lugares muito incríveis, como esses dois espaços aqui. Essa é uma das primeiras umas obras. O Barragán é de Guadalajara. Isso é do Zon. Então você tem sempre tentar fazer um panorama e mostrar um pouco da arquitetura local. Acho que é isso. Já no primeiro andar da exposição, vou apresentar uma série do Paulo Mendes da Rocha, que chama Habitar Mendes da Rocha, que é um recorte das casas dele aqui em São Paulo. O interessante desse livro é que ele funciona como a exposição vista de fora. Eu fiz essa foto tem um espelho d'água lá em frente, então se você observar, o escrito aqui do título da exposição está ao contrário. Então ele visto de fora, o adesivo é branco, mas aí na metade do livro você tem a foto de dentro para fora. Então você vê que o adesivo branco no contraluz fica preto. Então essa exposição do MUBI, ela é estruturada, apresentei 11 séries que tinha relação com o museu e com a obra do Paulo, enfim, o modernismo. E aí a ideia nossa era muito mais ressignificar esse lugar, porque esse espaço de exposição
ele estava em diálogo com a administração, que tinha esses armários tampando a administração. Então, quando fui convidado para fazer a exposição, acho que estava mais interessado em resolver esse espaço do que a exposição em si. Mas aí, a ideia do livro, a nossa ideia da exposição era essas 3 mesas que a gente pensou para o lugar. Então, esses perfis L's estavam lá no museu, então a gente reutilizou eles e tinha esses vidros de 2,20 por 1 metro também. Então a mesa nada mais era do que 2 vidros que a gente reutilizou do museu. Então cada caderno você tem aqui uma definição da série, nesse caso a série Beautiful, que fala um pouco dos outros projetos que a gente, dentro dessa série, que é a própria exposição na Casa Modernista, ou os trabalhos que eu tinha feito no museu, que era essa exposição aqui do Amilcar de Castro. Essa foto aqui, particularmente, eu acho que representa muito o meu trabalho, porque imagina que o trabalho do Amilcar ele parte de uma figura geométrica, faz um corte e gira, e aí esse giro no metal faz com que o objeto se estruture, então vira uma escultura. Então, nesse caso, eu tentei que essa mesma proporção, que a viga também, o fato da perspectiva muda o retângulo, né? Aqui também o retângulo cortado virou a proporção. Então, isso aqui é a mesma proporção dessa com essa. Esse era o catálogo que eu tinha feito. Aí, isso aqui já é a foto da exposição. Então, sempre no meio do caderno, você tem uma foto da série, da foto da exposição. Então, se a série é preto e branco, a foto vai estar em preto e branco também. Aí depois tem aqui os créditos, né, explicando melhor. Aí a série Habitar Mendes da Rocha, que a gente traz para essa exposição, que são as fotos de São Paulo, que vão estar apresentadas nessas mesas do MUB. Isso aqui mostrando um pouco da trajetória da exposição, que teve uma exposição sobre casas modernistas, casas contemporâneas, que foi o embrião dessa série. Onde a gente usava os catálogos como parte da exposição, o livro que eu fiz do Paulo, que foi publicado pela Electa, e exposição na Trienal de Milão. Então, nessa exposição tinha alguns livros também na mesa, outras publicações que eu fiz também na Itália. Um ensaio, esse fotolivro que eu fiz sobre as casas. Essa exposição na Casa da Arquitetura, que era sobre 2 casas, que era essa casa em Portugal. Então, algumas dessas fotos, as que são em São Paulo, vão estar nessa exposição. Então, assim, aqui foi a primeira vez as provas na mesa, e agora a gente vai fazer a instalação das fotos da casa na mesa. Bom. Aí acaba com essa da Casa Pacaembu. Então, na exposição, essa aqui mostrava o Pacaembu e a casa em Lisboa, que você tinha a relação da vista de Lisboa com a vista de São Paulo. Bom, vou mostrar só isso desse livro. Já também no primeiro andar, tem esse trabalho colaborativo durante 5 anos a gente apresentou diferentes projetos colaborativos no Lama SP, que é um projeto que a gente abria o estúdio para fazer uma exposição anual, e esse projeto que chama, junto com o Maio, a gente fez uma instalação
de mais de 100 metros de altura, com tela fachadeira na fachada do edifício, e depois o artista ele fez uma intervenção na fachada, né, nas minhas fotos, e gostaria de apresentar aqui também. Durante 5 anos a gente usou nosso espaço no centro de São Paulo, no edifício Mirante do Vale, para fazer algumas exposições em colaboração com outros artistas. Em 2015 a gente fez esse trabalho com o artista suíço Maio Bucher, que a gente fez uma instalação na fachada do edifício, começou colando lambe-lambe na cidade, e depois a gente fez uma instalação na fachada do prédio, que durou 4 meses, e a exposição continuou depois disso. A gente vai trazer essa foto para a exposição, um pouco diferente. Então usou esses andaimes para estruturar a tela, e o Maio ele fez uma intervenção nas fotos usando a própria tela fachadeira. Então essa aqui é um pouco das fotos que eu vou trazer para a caixa. E aqui está essas séries, esse trabalho colaborativo com o Maio, elas estão dentro da minha série que chama São Paulo Vertical. Acho que é isso. E finalmente, esse é o catálogo de uma exposição que eu fiz na Casa Modernista, aqui em São Paulo, que era uma homenagem aos 100 anos da Bauhaus, onde a gente pensa a Bauhaus não enquanto estilo arquitetônico, ou seja, a gente não buscava buscar edifícios em São Paulo que parecia com o estilo Bauhaus, e sim pensar a Bauhaus como algo mais completo, pensar essa interdisciplinariedade, pensar essa coisa da serialização, a questão da materialidade, do tipo, enquanto pensamento, né? E não estilo. Então, vamos mostrar o livro aqui também, apresentando esse projeto. A ideia desse catálogo era que são 3 papéis diferentes e eles são costurados. Então ele começa com os textos sobre a exposição e tem um currículo atrás. Esse segundo papel não tinha um livro sobre a Casa Modernista, então a ideia era fazer um pouco para que o catálogo funcionasse um pouco como um registro da casa. Então tem um ensaio fotográfico da Casa Modernista, que foi a primeira casa modernista de São Paulo. Eles estão dentro dos museus da cidade, chama Museu da Cidade. Então, o Museu da Cidade de São Paulo tem alguns exemplares arquitetônicos de vários períodos, e a Casa Modernista é um deles. Então, a casa é um bem tombado e a gente não podia usar as paredes, não podia furar as paredes. Aí veio a ideia de utilizar essas escoras de obras como suporte para a exposição. Então, a ideia era que visitasse cada cômodo da casa e você visse um site específico na casa. Então, essa primeira parte funciona como um registro, não só da casa como do parque. Aí essa mudança de papel tem a obra, um papel mais próximo do que a gente imprimiu as fotos. Então, está vendo só as obras mesmo, que estão expostas na exposição.
E depois, a grande questão era como pensar essas obras na casa. Então, esse caderno, por estar no meio, ele tem uma continuidade. E aí, as obras na casa. Então, a ideia aqui, imagina como se fosse um jogo da velha, onde tem 9 quadrados. O mais complicado foi fotografar a obra na exposição. Então, essa aqui Então, cada obra tinha uma relação com a casa. Tá vendo essa parede curva? Escolhemos a Marquesa do Ibirapuera. A entrada da casa, por ser a exposição um tributo a Bauhaus, você tinha os exemplares mais estilo Bauhaus, que era a própria casa e o edifício Ster, que uma estava frente e verso com a outra, na entrada da casa, que era aqui. Aí depois cada obra ia fazendo um diálogo com a casa, tipo, Garagem de Barcos do Artigas, uma foto bem silhueta contra a luz, essa relação com a escada, essa aqui do Vila Lobos, essa aqui estava em frente, essa grade aí, então você tinha a questão do reflexo, a materialidade. Essa aqui estava posicionada aqui para essa entrada de luz. Do outro lado, Conjunto Nacional, a janela com as janelas, essa aqui próxima do muro, o muro. Essa foto eu tirei de cima para baixo, então ela estava posicionada no teto, do mesmo jeito que a do Bulemark estava posicionada na caixa de transporte. Dentro do banheiro, aí você tinha a questão dos azulejos, a modulação do prédio. Essa era a única foto de esquina, então ela estava dentro da caixa e era o quarto de criança. Então ela estava na posição mais baixa para fazer essa relação da escala, né? Essa aqui é uma perspectiva do jardim, então foto do Parque da Juventude. Essa aqui do Centro Cultural São Paulo está posicionado para fora da casa, então você tem a questão do reflexo do vidro. A sair da casa, a mesma coisa, tem a questão da escora, essa é uma foto que tem. Essa aqui também contra a luz. E aí vai. Interessante desse livro, que esse aqui foi o catálogo. Então, dentro da minha pesquisa dos livros, é interessante que, às vezes, eu faço um livro de artista a partir do livro. Então, nesse caso, foi meu segundo livro de artista. Nada mais é do que separar os cadernos. Então, de um lado, você tem só o texto, e do outro, tá vendo? O livro aqui, ele é como se fosse... Mas você tem a obra com o livro. Então você pode ver a obra e a impressão da obra Então você pode fazer essa relação da obra com como está exposta na casa. Então, tipo, você pode fazer essa brincadeira aqui do... Então, aqui. Como assim, tá vendo? Tem a obra e a instalação na casa. Acho que é isso. Então é interessante como mesmo livro montado diferente vira outro livro. E no mais, vão ter algumas visitas guiadas e convido a todos a participarem presencialmente para a gente ver a obra junto. Obrigado.